Eu acordava toda manhã com a cabeça cheia de problemas. Não era nada específico, mas sempre tinha uma pressão sobre mim que nunca diminuía. Aí eu descobri um protocolo simples de 3 passos que me ajudaram a diminuir 90% dos meus problemas. Porque esse sentimento não tinha nada a ver com a minha vida. Era o meu cérebro fabricando ameaças do nada. E a neurociência já provou isso. Tudo começou quando eu li sobre um experimento de 2018 da Universidade de Harvard. Os pesquisadores mostravam uma série de pontos coloridos para participantes e pediam que identificassem quais eram azuis. No início foi fácil, tinham muitos pontos azuis. Mas conforme reduziam o número de pontos azuis, as pessoas começavam a chamar de azul os pontos que eram claramente roxos. O critério mudava sozinho, sem que ninguém percebesse. Eles repetiram o experimento com situações reais, pedindo para pessoas avaliarem propostas eticamente problemáticas. E acontecia a mesma coisa. Quando os problemas reais diminuíam, o cérebro começava a classificar coisas neutras como problemáticas. Quando eu li esse estudo, eu pensei, isso é exatamente o que acontece comigo toda manhã. Eu não tinha mais problemas reais. Eu tinha um cérebro recalibrando o que contava como problema. Esse fenômeno tem um nome: expansão conceitual. E ele existe por uma razão evolutiva muito específica. Durante a maior parte da história humana, relaxar era perigoso. O cérebro que continuava em alerta mesmo depois que a ameaça passava, sobrevivia mais, e o que relaxava completamente não passava os genes adiante. Então desenvolvemos uma espécie de termostato interno de ameaças. Ele não avalia perigo em números absolutos. Ele avalia em contraste com o que você está acostumado a sentir. Se sua vida tem poucos problemas reais, o limiar desce. E coisas que antes seriam invisíveis começam a parecer urgentes. O neurocientista Robert Sapolsky descreve isso de forma perfeita. Humanos são a única espécie capaz de acionar resposta de estresse completa com cortisol, adrenalina e frequência cardíaca elevada simplesmente ao pensar em algo que pode acontecer amanhã. Um antílope que escapou de um leão volta a pastar em minutos. Nós ficamos ruminando o leão por semanas. E quando não tem leão? A gente inventa um. Quando eu entendi isso, me fiz uma pergunta. Dá para fazer alguma coisa a respeito? E eu descobri que a mesma pesquisa de Harvard trouxe um detalhe que quase ninguém menciona. Quando os participantes eram avisados sobre a expansão conceitual antes do experimento, quando sabiam que seus critérios poderiam mudar, eles conseguiam resistir parcialmente ao fenômeno. E o simples ato de nomear o processo reduzia o poder que ele tinha sobre o comportamento. Em neurociência, isso tem um nome técnico: distância metacognitiva. É a capacidade de observar o próprio pensamento sem ser completamente arrastado por ele. Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology mostrou que pessoas que praticam rotinas de autoobservação estruturada, literalmente o ato de nomear e categorizar estados mentais, apresentam menor reatividade emocional a ameaças percebidas ao longo do tempo. O cérebro continua fabricando ameaças, mas você para de tratá-las como fatos. E foi aí que eu comecei o protocolo. Não é nada miraculoso, na verdade, é bastante simples, na verdade. São 3 passos que eu realizei todos os dias durante 30 dias. O primeiro passo que eu fiz foi escrever toda manhã, antes de qualquer tela, os 3 problemas que mais estavam ocupando o espaço mental em um caderno. Depois fazia uma pergunta única para cada um. Isso é real ou é uma invenção do meu cérebro? Eu não fazia isso para resolver, mas para nomear. O segundo passo foi ainda mais simples. Uma vez por semana, eu revisava o que tinha escrito nos dias anteriores. Quantos daqueles problemas tinham de fato se materializado? Quantos tinham simplesmente evaporado, sem nenhuma intervenção? E o terceiro e último passo foi uma ação estratégia. Quando eu sentia aquela pressão estranha de manhã, aquela sensação de que algo estava errado sem saber o quê, eu verbalizava em voz alta: meu termostato está recalibrando. Não como afirmação positiva, mas como um diagnóstico técnico. Parecia idiota, mas funcionou de um jeito que eu não esperava. O que me surpreendeu não foi o resultado em si. Foi perceber que a distância metacognitiva não é um talento. É uma habilidade que se constrói com exposição repetida a esse tipo de raciocínio sobre o funcionamento da mente. Quanto mais você entende como o cérebro processa ameaças, mais fácil fica nomear o processo quando ele acontece com você.
E é exatamente aí que leitura sobre neurociência e comportamento humano tem uma vantagem que nenhum protocolo de 30 dias substitui. Ela instala o vocabulário que torna a autoobservação possível. Por isso, separei 3 livros que aprofundam diretamente esses mecanismos: a expansão conceitual, a adaptação hedônica e como desenvolver distância metacognitiva na prática. Estão linkados na descrição, caso você queira ir mais fundo nisso. E depois dos 30 dias, eu olhei para o caderno. De todos os problemas urgentes que eu tinha registrado, a esmagadora maioria nunca virou nada. Alguns se resolveram sozinhos. A maioria simplesmente deixou de parecer urgente com o tempo. Mas o mais revelador não foi isso. Foi perceber que o número de entradas no caderno tinha caído pela metade nas últimas 2 semanas. Não porque eu tinha parado de escrever, mas porque o filtro estava funcionando antes de o pensamento virar sensação física. A expansão conceitual não sumiu. O termostato ainda estava lá. Mas eu tinha parado de confundir o ruído do sistema com a realidade lá fora. Psicólogos chamam esse processo de desidentificação cognitiva. Você ainda tem o pensamento, mas deixa de ser o pensamento. E essa distância, por menor que pareça, muda completamente como você responde ao que está sentindo. Então, o que eu aprendi com 30 dias seguindo esse protocolo? Que o problema nunca foi a quantidade de problemas na minha vida. Foi que eu tinha um sistema neurológico projetado para garantir que sempre houvesse algo parecendo urgente, independente do que estivesse acontecendo do lado de fora. E que a única forma de lidar com isso não é tentar desligar esse sistema, mas aprender a ler ele. Não existe protocolo que elimine a ansiedade, e qualquer um que prometa isso está vendendo algo que a neurociência não sustenta. Mas existe algo que a ciência sustenta. Nomear o mecanismo reduz o poder que ele tem sobre você. Não completamente, mas o suficiente para que você pare de passar a manhã convicto de que sua vida está em colapso, quando o que está em colapso é só o ponteiro do termostato tentando encontrar um novo nível. E às vezes, perceber isso já é suficiente para respirar de novo. Obrigado e até a próxima!